E eu conheci o salto duplo em Piracicaba, que não foi a minha área mãe, que a minha primeira área de salto foi em Americana, que nem tem mais paraquedismo hoje. Né? Piracicaba também, parece que eles encerraram lá o paraquedismo. Depois eu vou falar um pouco sobre o paraquedismo no Brasil. Mas aí eu fui fazer esse curso em Americana com esse meu amigo, e era de paraquedas redondo, né? Aquele paraquedas militar, que a gente chama de T10. Né? Você sabe por que chama T10? Não, por quê? Porque o T é de tropa, né? É um paraquedas para descarregar a tropa num conflito. Então eu tenho que pegar aquele cidadão armado com um peso lá, o peso dele mais uns 60 quilos de munição, não sei o que lá, e colocar ele lá. E assim, o paraquedas T10 ele tem uma coisa interessante. Ele é meio que vou usar uma palavra forte aqui, meio que anti-idiota. Por quê? Porque você veste ele tem uma fita, é presa no avião, não depende muito da sua ação na pilotagem, porque ele não consegue muito vencer o vento. A dirigibilidade dele também é horrível, assim, eu já vi uma filmagem de um salto seu e... De T10, você conseguiu de T10. E eu pousei no alvo, né? Lá, pousou no alvo. Então, a limitação de vento para saltar de T10 é 7 km por hora. 7 km por hora para menos. Então, assim, qualquer 10 km por hora já não salta. Por quê? Para você saltar de T10, você tem que ter certeza que você vai pousar mais ou menos num lugar aceitável, né? Você não pode ser levado pelo vento ao léu e desaparecer, né? Então, como que é feito esse lançamento? Tá? Por que do T10? O T10 é porque é o T de tropa e o 10 é que ele tem 10 buracos atrás. Naqueles buracos que tem atrás do T10, é como se fosse turbinas aonde o ar escapa. Naqueles buracos, o ar que está sendo preso pelaquela cúpula, ele escapa ali por trás. Então aquele escapar o ar faz o paraquedas se deslocar para frente. Tá? Quando você quer virar para a direita, você puxa o batoque do lado direito, ele fecha um painel. E aí o painel que está aberto, ele continua e faz ele virar lentamente para um lado e lentamente para o outro. Mas diferente daquilo que você conheceu, né, que é o pouso que você faz o flare, T10 não tem flare. Né? E o lançamento do T10 é uma coisa bem interessante também. O primeiro salto do dia, a gente pega e a gente lança uma sonda, que era um papel crepom. Não posso falar aqui agora, eu imagino que, se eu me lembro, que era de uns 5 metros. De salto foi num T10. Foi no T10, isso. Nossa. Então, como é que era o dia de salto? Você chegava lá, estava tudo desdobrado, eram os alunos mesmo, junto com os instrutores que dobravam os T10. A gente acondicionava tudo e aí ia para a primeira decolagem. Não era de avião turbo-hélice, como a gente faz hoje nas grandes áreas, né? Era avião Cessninha, que levava 5 pessoas. Então você ia com aquela mochila, parecendo um tartaruga ninja. Reserva fica na frente. Você tem a foto? Se você quiser mostrar a foto, tem uma foto eu equipado tem aí. Como colocar aí a foto? Tem a foto eu equipado. Então, assim... Com T10, né? Com T10. Tá lá, tá com cara de novinho, eu vi essa foto aí. É a mesma cara de sempre, né? não. Não seja generoso consigo. Vamos lá. Então, tem, assim, galera, tem. pode ir falando que o pessoal o reserva, ele vai na frente, o paraquedas gigantesco atrás, né? A gente entrava no avião, o avião lançava a gente numa altura que ano foi isso? Isso aí foi em 91. Tá, 91. Nossa, então, assim, o que você tá vendo ali na frente, ali no capacete, ali embaixo, ali, é o reserva, tá? Esse negócio desse disco aí que tem no peito aí. O reserva ficava na frente, é isso que eu tô entendendo? Reserva na frente, entre a virilha e a barriga ali, né? Esse negócio que tá no meio aí não tem nada a ver com Homem de Ferro, tá? Isso aí era uma caixa de abertura automática. E o paraquedas que tá lá atrás, lá nas minhas costas, ele é bem grande, tá? Bem grande mesmo. Então o que a gente fazia? A gente entrava nesse... Esse aí é o avião. Sabe quantos pés tem esse... A gente saía a 800 metros de altura, a gente nem usava pés. Não, tô falando o tamanho do... Cara, eu não... Eu lembro que os reservas, eles tinham tamanhos assim, Phantom 22, Phantom não sei o que lá, mas o T10 era muito maior, né? Porque como ele era tem ideia equipamentos... O tamanho dele, assim? Não tem, mas é bem grande. É para uma pessoa de 100 quilos, 100 e poucos quilos, porque mais o peso dos equipamentos que os militares levavam, né? O avião que está atrás de mim aí é exatamente... Maior do que o do salto duplo, 360? Cara, são disposições diferentes, mas a gente pode dizer assim que ele é um pouco mais leve do que o do salto duplo, porém tem esse reserva na frente também, né? É mais ou menos o mesmo peso se somar tudo. É uma trozoba bem cômoda mesmo, tá? O avião que está atrás de mim é exatamente o avião que a gente usava, né? Era um Cessninha. E aí vinham 4 alunos ou 5 alunos mais um instrutor, né? O primeiro salto do dia era um pedaço de vergalhão de ferro,
mais ou menos de uns 40 centímetros, e um papel crepom com várias cores de 5 metros. Então o cara passava exatamente em cima do... lá. Exatamente em cima do alvo, aonde a gente ia saltar. Aí tá algum dos seus amigos que você falou lá? De amarelo é meu pai, que ele quis fazer. Já começou de família essa loucura, né? Seu pai aqui. Amarelo é meu pai, aí tá eu ali, aí o de cinza ali é o Matheus, um primo meu, que também consegui levar. E esse outro rapaz aí eu não faço ideia de quem é, não lembro quem é. Teu pai tá vivo? Salta? Meu pai tá vivo. Salta? Não salta. Ele começou comigo, mas ele não deu... assim, eu comecei, aí ele quis fazer também. Teu primo salta? Não salta mais também. Dessa foto, eu acho que o único que salta até hoje sou eu. Continuou louco, né? Então, a ideia é assim, né? Você passa em cima do alvo onde você quer pousar, lança essa sonda, que a gente chama, né, de sonda. Essa sonda, ela cai e é levada pelo vento. Então, vamos supor que você está... Aqui, né, a sonda caiu aqui, aqui é o alvo, você soltou a sonda aqui e a sonda caiu aqui, mais ou menos, tá? Então você pega essa distância, transporta para o lado oposto e todo mundo vai ser lançado aqui. Teoricamente, se o vento estiver na mesma velocidade, todo mundo vai chegar no alvo. Teoricamente, essa era a tecnologia que a gente tinha, né? E a gente navegava o paraquedas, né? O paraquedas de redondo. Ele funciona como uma ciranda, né? Ele gira meio que no eixo. Vai girar no eixo. Ele gira no eixo e voa lentamente para frente. Isso, Então voa lentamente para frente. Você coloca no eixo e deixa o vento soprar na direção que você quer. E aí, assim, você falou do... A pergunta, a sua paixão, como é que aconteceu, né? Você já está contando. Então, foi isso, então, mas é que tá... Você sabia que isso ia virar uma paixão na tua vida. Essa paixão inicial, ela se tornou em frustração. Hoje é muito mais difícil o aluno ficar frustrado. Porque você começa no paraquedismo, você já tem queda livre, né? Aí não tem queda livre. E eu buscava a queda livre, o tal da puxar cordinha. Porque eu não estava puxando cordinha nenhuma até então, entendeu? Eu queria cair, queria ver como é que é cair, né? Como é que é cair do avião e abrir o seu paraquedas a hora que você quer ou na altura que o aluno precisa abrir. Mas foi paixão? Aconteceu a coisa no primeiro? Como é que foi? Então, é que o primeiro, nessa época era assim, eram 5 saltos, você saía e o paraquedas abria. Depois mais 5 saltos, você saía e fazia simulação de comandando um paraquedas de queda livre. Você fez esses 5 saltos, mas esses 5 que você simulava como é que abria, aí você ia fazer o seu primeiro salto queda livre. Então, na minha cabeça de quem queria queda livre, esses 10 saltos eram um obstáculo chato pra caramba. Para eu chegar, para eu me formar no curso, que era o 11º salto, que já era o queda livre, por causa de limitação de vento, dinheiro, época, eu comecei em 91. 91, você sabe muito bem, a inflação era 47% a 70% ao mês. Chegou a quase 100, né? Chegou a 80 e poucos por cento ao mês. Então assim, era difícil. E aí quando você ia ainda na área de salto, aí tinha o vento que impossibilitava. Você passava o final de semana inteiro lá, não fazia salto, ou fazia um salto, tinha muito aluno, então você tinha que esperar uma vez. Então assim, eu lembro que a primeira vez que eu fiz o salto de queda livre, eu saltei com um paraquedas redondo chamado TU. Né? Esse TU é um paraquedas, mais ou menos aquele paraquedas que abre depois que o cara ejeta do caça lá, o cara é ejetado, aí o banco solta do cara e aí abre aquele paraquedas redondo que salva o cara. É um paraquedas que assim, a minha vantagem é que eu era bem leve, né? Mas é um paraquedas que chega bem forte no chão, o pessoal costumava machucar bastante o pé, quebrar o pé e tudo mais. E aí foi na Praia Grande que eu fiz esse salto. Então, foi o meu primeiro salto. O primeiro salto de queda livre era um salto que você saía já solto, sem fita, sem nada, e comandava o paraquedas, né?